O ano é 2024, mas parece que estamos vivendo mais um episódio de Vale a Pena Ver de Novo. E por quê? Porque parece que estamos em 2015, contemplando o resultado eleitoral de 2016. Para você que é imigrante, eu sou Renata Castro, advogada de imigração, batendo um papo com vocês aqui no canal Conexão Imigração USA, que é o canal do meu escritório, USA for All, um escritório de advocacia imigratória dedicado a realizar o sonho americano de imigrantes como você. Esse sonho que no ano de 2024, na verdade para 2025, pode se tornar um pesadelo, baseado nas pressões eleitorais que têm acontecido no país. Para quem está acompanhando, a gente vai ter o mesmo embate que tivemos no ano de 2019 para as eleições presidenciais de 2020, quando tivemos Biden pelo Partido Democrata fazendo grandes promessas para a comunidade imigrante nos Estados Unidos e Donald Trump, que apesar de ter sido enfraquecido durante seu período fora da Casa Branca, foi o único presidente nos períodos recentes a não ser reeleito, mas voltou e voltou com força total. E mais uma vez falando de quê? Falando de imigração. Então, hoje esse vídeo é para falar de algumas coisas que mudaram durante o governo Biden e que provavelmente mudarão para pior no governo Trump. É difícil dizer com exatidão o que será a proposta de execução de governo dos dois. Até bem porque, se a gente for olhar aí nos últimos 10 ou 16 anos, né, quatro termos eleitorais, o presidente que mais deportou, deportações, não colocar em deportação, não abrir caso. O presidente que mais deportou foi Barack Obama, que foi apelidado inclusive de Deporter in Chief, porque deportou muita gente. Mas Barack Obama deportou muitas pessoas, executou muitas ordens de deportação, visando um apoio de republicanos e democratas que diziam que, com um fortalecimento da segurança na fronteira, eles passariam uma reforma imigratória que não aconteceu. Então, governo Biden, a gente está gravando isso, é março de 2024, o governo Biden que tem sido acusado por vários indivíduos, inclusive democratas, de ser muito permissivo com a entrada de imigrantes nos Estados Unidos, está mudando a sua diretiva. E hoje já tem várias pessoas que entraram nos Estados Unidos pela fronteira, pedindo asilo, ou seja, cumprindo com a lei e que estão recebendo ordem de deportação e que o governo tem sim pressionado para mostrar que não vai ser uma festa, né, um oba-oba para aqueles imigrantes que estão tentando entrar nos Estados Unidos. Então, o número de deportações, mesmo antes dos resultados das eleições de 2024, vai aumentar. O que eu quero dizer por deportação? Quando a gente fala de deportação, tem dois elementos. Um é a ordem judicial. É quando o juiz fala que essa pessoa que está perante um juiz de imigração não tem uma alternativa imigratória. Essa pessoa tem que receber uma sentença de deportação porque ela não tem um caminho para permanecer nos Estados Unidos legalmente, ou porque o governo, né, o promotor do governo, que é o trial attorney, o advogado que representa, nesse caso, o ICE, né, decidiu não fechar esse caso. O que é fechar um caso? É não continuar com o prosecution, com a busca de uma ordem de deportação naquele caso. É uma acusação, né? Dentro das diretivas de Biden, o memorando Doyle, que estipulou, como havia no governo Obama, quem eram as prioridades de deportação, e baseado nesse memorando, várias pessoas que entraram nos Estados Unidos recentemente ou que já estavam em processo de deportação conseguiram fechar os seus casos de deportação, que não quer dizer que eles conseguiram se legalizar. Caso Trump venha a se reeleger, isso daí a gente pode esquecer, porque essa foi uma das primeiras diretrizes do governo Trump: acabar com o memorando de prioridades, ou seja, se está na frente do juiz, ou tem um caminho para se legalizar, ou vai receber uma ordem de deportação. Então, falando novamente da ordem de deportação, a sentença judicial não quer dizer que você sai de uma audiência algemado. Não é isso. Quer dizer que, a partir do momento que você recebe uma ordem de deportação e não há uma apelação pendente, não há um stay of removal, né, uma parada daquela execução daquela ordem, a polícia imigratória
pode executar essa ordem de deportação contra esse indivíduo. Então é muito importante entender que ter uma ordem de deportação não significa que você será imediatamente deportado. Mas, no governo Trump, a probabilidade de indivíduos que se encontram com um caso imigratório perante um juiz, eles serem deportados, vai ser infinitamente maior do que no governo atual. Então, para você que está com um caso perante um juiz de imigração, se você não tem uma maneira de se legalizar, se o seu caso de asilo é um caso furado, busque o fechamento desse caso. Protelar esse processo apostando numa mudança de governo, na minha experiência, e claro, eu não tenho como fazer um exercício de futurologia, porque eu não faço previsão do futuro. Mas, como advogada que estava atuando no governo Trump, é muito fácil ver quais foram as medidas que ele tomou no governo anterior e que já disse que continuaria e que aumentaria a dificuldade em processos imigratórios. Na minha opinião, se Trump voltar ao governo, ele vai impor maiores dificuldades nos processos de mudança de status para o visto de estudante, como já havia feito. Isso quer dizer que ninguém vai ganhar? Não. Isso quer dizer que vai ficar bem mais difícil e mais caro. Então, uma das possibilidades para você que está assistindo esse vídeo, que está com um processo de mudança de status para o visto de estudante pendente e que não quer apostar numa mudança de governo, fazer o premium processing, é fazer um pedido mais célere, mais rápido de uma decisão no seu processo de visto de estudante. Acredito também, baseado em experiência anterior, que uma das primeiras medidas que o governo Trump vai tomar é acabar com a isenção de entrevista para o Green Card. E por que isso é relevante? Vai ter muito pai e mãe de cidadão americano que vai ter que passar por uma entrevista do Green Card e que, por ter cometido algum tipo de violação imigratória anterior, vai se encontrar numa situação bem complicada e até mesmo proibitiva de obter o Green Card. Acredito que você que está assistindo esse vídeo, que está numa situação imigratória irregular, está se perguntando: e o que eu posso fazer para me preparar? Hoje em dia, ainda é possível iniciar processos para indivíduos que estão fora de status, como, por exemplo, as certificações para quem foi vítima de crime dentro do visto U. Muitos brasileiros que se qualificam como vítimas de tráfico humano dentro do visto T, e é importantíssimo que você, visto T, para vítimas de tráfico humano, né? É importantíssimo que você faça uma triagem do seu caso com o nosso escritório, porque se você trabalhou para alguém que não te pagou, se você trabalhou para alguém que ameaçou te reportar para a imigração quando você fez medidas, ou você tomou ações querendo cobrar o que é seu de direito, se você foi maltratado, se você foi sequestrado por coiotes na fronteira, esses crimes não prescrevem. Se você passou por alguma situação onde você tem a possibilidade de argumentar que foi vítima de tráfico humano, não perca a oportunidade de começar esse processo antes de uma mudança de diretrizes, tá? É claro, como eu disse, só saberemos o real escopo do impacto de uma mudança presidencial, caso Trump venha a ser eleito, quando ele for eleito e quando ele tomar posse. Mas, mesmo que Biden continue na presidência, a tendência é que certos processos imigratórios fiquem mais difíceis, porque hoje a imigração é o problema número 1 para os eleitores nos Estados Unidos. Não é a inflação, não é o preço da carne, não é a gasolina, não é o preço dos imóveis. Existe uma percepção de que existe um caos na fronteira e que está entrando todo mundo, o que não é realidade. E mais interessante é que nessas eleições, o próprio imigrante, que diga-se de passagem, era indocumentado há algumas eleições atrás e agora conseguiu se documentar, ele está se posicionando a favor de uma política anti-imigrante. É aquilo, o opressor, o oprimido também se torna opressor, é uma questão de conveniência. Então, para você que está indocumentado, você precisa preservar os seus direitos que estão disponíveis hoje. Você tem a possibilidade de um processo imigratório? Inicie hoje. Isso não é sensacionalismo, isso daí não é para viralizar, é uma realidade que precisa ser compartilhada com vocês imigrantes que estão nos Estados Unidos, que estão esperando uma reforma imigratória. Já estamos em março de 2024 e a reforma imigratória não passou. Eu já ouvi muita gente falando, mas quando Trump foi eleito, ele vai passar a reforma imigratória. Ele não sinalizou em momento nenhum, nem no governo anterior,
nem nas propostas de campanha desse ano que pretende passar uma reforma imigratória. Você vai ficar esperando o quê? Lembra que aqui no escritório a gente atende causas imigratórias em todos os Estados Unidos, que a gente oferece triagem inicial gratuita de casos. O melhor momento é agora e o momento de tomar uma decisão é o quanto antes. Sou Renata Castro, advogada de imigração, e eu e a minha equipe esperamos em breve representar você na busca do seu sonho.